Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Café com Fé. E o tema da vez é Batalha Espiritual. É real? É bíblica? Sendo bíblica, como lidar com essa situação? E hoje eu tenho a honra de trazer aqui comigo o pastor Rômulo, uma pessoa a qual já está nessa área há muito tempo, uma pessoa que já tem ministério, já está atuando em batalhas espirituais, pessoas estão sendo libertas, transformadas por meio desse trabalho. E hoje ele vai trazer clareza para nós em relação a esse assunto. Pastor Romulo, fique à vontade, se apresente para nós. Boa noite, graças a paz a todos. Vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual, né? Se ela é real, se ela existe, e se existe, por que é ignorada, por que às vezes tem medo. Nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual, que é muito importante o conhecimento nessa área também. Bom, pastor, quando se trata de batalha espiritual, você acha que acontece na vida de todo cristão ou em algumas pessoas específicas? Eu acredito que na vida de todo cristão, porque quando o cristão, a pessoa se converteu a Cristo, ela aceitou Jesus, né, ela saiu de um império e foi para um reino. Sim. E o império perdeu essa alma. Então vai haver uma batalha espiritual em todo o tempo. Nós temos, por exemplo, aqui em Colossenses 1,13. Vamos abrir aqui Colossenses 1,13. Nós vamos utilizar bastante a palavra, né? Porque a palavra é que confirma. Amém. Vamos contar a experiência sim, mas vamos estar utilizando sempre a palavra. Colossenses 1,13. 13? Capítulo 1, versículo 13. Sim. Vai dizer aqui assim, ó. O qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que esse versículo vai dizer sobre batalha espiritual? Aqui está falando de um império, ou em algumas traduções está da potestade das trevas, que é a mesma coisa, né? Então, o versículo está falando de um império, que é o império das trevas, mas está falando de um reino. Sim. Então, se tem um império e tem um reino, então vai ter um confronto. O império das trevas, quando nós vamos para Efésios capítulo 6, versículo 12, vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E lá vai falar que é contra príncipe das trevas. Então, o império das trevas é um império. É um império que domina, é um império que rege, é um império que governa. Quando uma pessoa não está em Cristo, ela é dominada pelo império das trevas. Só que através do sangue de Jesus Cristo, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. O que a gente vai entender com isso? Ele simplesmente não chegou lá no império das trevas e falou, essa alma aqui eu vou precisar dela comigo agora, você vai me entregar ela. Não. Se um reino vai no império das trevas, houve uma batalha. Sim, houve uma batalha. E Jesus Cristo, ele fala dessa batalha quando ele fala para Pedro, né? Quando ele fala para João, eu tenho a chave da morte, eu venci a morte e o inferno, tem a chave. Vamos ver Apocalipse aqui para a gente ver correto. Apocalipse capítulo de número 1. O que ele vai falar? Ele vai dar um indício de que houve uma batalha. Então há um reino. Sim. A gente está falando isso aqui para poder chegar, né, no entendimento sobre o reino, sobre a batalha espiritual. Sim. No versículo de número 18, ele fala assim, no capítulo 1 do Apocalipse. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, se ele tem a chave, ele resgatou. Para a gente entender esse versículo, Mateus capítulo 13, capítulo 16. Sim. Ele vai falar assim, olha, no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. O que está dizendo aqui é que haverá uma batalha, mas que o inferno não vai prevalecer. Porque no versículo 19 ele dá garantia, ele fala assim, eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui a gente vai ver que há uma ligação entre os céus e a terra. Então existe sim o reino espiritual, o império das trevas, como nós vimos aqui, e portanto vai haver uma batalha espiritual. Então, a pergunta que você me fez, o cristão, a batalha espiritual é para todo cristão? Sim.
quando ela é ignorada, quando ela é desconhecida, quando o cristão não entende que ele tem que lutar, ele já perdeu. Interessante. A partir do momento que ele começa a entender, ele vai guerrear. Eu percebo que o senhor, né, já atua há quantos anos nessa área, né, pastor? Olha, eu comecei a estudar sobre essa área no ano de 2017. 17? E comecei a trabalhar com batalha espiritual em 2019. Você acha que isso é algo Então, são 7 anos. específico do seu chamado? Porque não é todas as igrejas que trabalham nessa área, libertação, cura, transformação, batalha espiritual, e nem todo pastor também trabalha nessa ênfase. Você acha que é algo do seu ministério, algo específico para qual você foi chamado? Ou toda igreja, ou todo pastor precisa saber desse assunto e passar por ele? Olha, precisar saber, precisa. Porque tem que ter conhecimento. Agora, tem chamados que são específicos. No meu caso, eu acredito que é um chamado específico. Porque se eu for te falar aqui como que começou, aí você vai entender que é um chamado específico. Eu já era pastor auxiliar, não pastoreava, e um missionário chamado Jorge, da Argentina, ele casou com a minha prima, que hoje é a pastora Márcia, e depois de um tempo de casado, eles me ligaram, os dois, e ela morava em Buenos Aires com ele, e me falou que Deus havia dado ele uma ordem para me passar um ministério de libertação. Sim. E nós entramos num período de oração de 30 dias, onde Deus revelou realmente esse ministério. E aí nós começamos a estudar sobre esse ministério. Foram 3 anos de estudo. 3 anos? 3 anos parando. de estudo. Ele passando para mim. Depois de 3 anos de estudo, foram 100 dias de jejum, 1 ano de oração, para começar o trabalho de libertação, cura, chamado Casa do Oleiro. A gente tem esse trabalho hoje, chamado Casa do Oleiro, que hoje nós atuamos aqui na igreja nas quintas-feiras. Mas foi começado assim e tudo foi detalhado por Deus. E eu acredito que é um chamado específico, porque no dia em que o Senhor tinha terminado de me entregar, e tem um detalhe, quando o missionário Jorge me passou todo o conhecimento, tudo que ele tinha, e ele falou para mim: pastor, agora o senhor está pronto, o senhor vai orar e Deus vai te mostrar onde e quando começar. E eu entrei em oração, que foi 100 dias de jejum e oração, e consequentemente 1 ano. Só que nesse período, o missionário Jorge faleceu. Então ele me passou um ministério e Deus recolheu. E quando a gente estava organizando para começar, entre orar, preparar os obreiros para estar trabalhando comigo, e a gente estava num período de oração, num dia de oração, e Deus usou um profeta para falar comigo assim: hoje eu começo a realizar o que eu sonhei para você. Então eu tenho certeza que é um chamado específico. Chamado específico, né, pastor? Porque hoje em dia a gente não vê, né, muitas igrejas, a gente não vê muitos pastores, não simplesmente pastores, né, trabalhando nessa área. Mas quando você disse que é de todo cristão, vou dar um exemplo, eu posso entrar em uma batalha espiritual ou é necessário que tenha alguém com uma experiência maior em relação a isso, mesmo sendo da minha vida? Então, nós vamos aí a gente vai entrar num ponto importante de saber. Quando eu disse aqui que todo cristão ele enfrenta uma batalha espiritual, primeiramente pela sua vida e, consequente, pela sua família. E todo cristão tem que estar apto para lutar pela sua vida e pela sua família. Agora, entrar em batalha espiritual, em ministério de libertação, aí é outro assunto. Aí é outro chamado, aí requer autoridade constituída, autoridade reconhecida para lidar com esse tipo de batalha, que é um outro nível de batalha, um outro âmbito de batalha. Mas um cristão, ele aceita Jesus, só para você ter uma ideia como que é a batalha espiritual acontece. Se uma pessoa aceitar Jesus hoje, ela chega no domingo e aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador no domingo, a probabilidade de ela não voltar na igreja no próximo domingo é de 80%. Mesmo confessando, recebendo a salvação naquele momento, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Por isso que entra um trabalho importante da igreja. Porque a possibilidade dele não voltar é muito grande. Agora, por que alguém se comove, é tocado pelo Espírito Santo, aceita Jesus no domingo e durante a semana ele pode vir a desanimar?
a chance dele desanimar é muito maior do que ele permanecer. Porque no momento que ele aceitou a Jesus, ativou uma batalha espiritual contra a vida dele naquele momento. Então você acha que toda a igreja, né, todos os ministérios que existem, principalmente o discipulado se faz necessário, principalmente nesse início de caminhada do cristão, onde que ele começa a experimentar desse ambiente espiritual? O discipulado é tão importante quanto o batismo. É tão importante quanto receber o Espírito Santo. Porque é o discipulado que vai trazer clareza sobre tudo novo que ele vai viver. Porque a batalha espiritual que vai acontecer essa semana vai trazer desânimo, coisas vão acontecer, vai acontecer coisas que vão trazer prejuízo emocional, financeiro, espiritual. Então, o discipulado é um fortalecimento para quem está chegando. Então, porque assim, pastor, existe então uma diferença muito grande, né, de batismo espontâneo, né, aquele que alguns lugares, algumas igrejas resolvem batizar quantidades imensas de pessoas, mas só batizar, ou quando a igreja faz um trabalho para batizar essas pessoas. Porque da forma que o senhor está falando aqui, né, passou essa clareza que o discipulado é importante, o acolhimento da igreja é importante. E esses batismos espontâneos que acontecem por aí, pastor? Então, não é legal a gente falar de outros ministérios, Sim, né? Mas vamos falar do nosso. A importância do discipulado. Não é necessariamente para o batismo, mas é importante discipular antes do batismo. O discipulado é para fortalecimento. E um cristão fortalecido, ele vai querer batizar. não vai querer. Ele vai querer batizar. Cara, vamos querer batizar. Ele fortalecido, ele vai querer batizar. Então, o discipulado é para permanecer na presença de Deus. É para ele permanecer em Cristo. E aí, o batismo vai vir naturalmente. Porque, segundo o que a Bíblia nos ensina, a pessoa creu em Cristo Jesus, ela pode ser batizada. Sim. A palavra dá isso. Sim. Só que nós temos hoje, em várias igrejas, inclusive o nosso ministério, tem uma ordem litúrgica de que é necessário passar por um discipulado. E o que eu entendo dessa ordem é uma preocupação com a alma. Não é uma preocupação só com o batismo, para batizar em massa, mas é que aquela pessoa permaneça. O discipulado na igreja, os primeiros passos, ele é muito importante. Mas muito importante. O nosso ministério veio de uma igreja missionária e aí não trabalhou muito isso. Agora se trabalha bem mais isso. Né? Graças a Deus, todo o ministério se trabalha muito isso, essa questão do discipulado. E a gente precisa trabalhar no discipulado. Interessante, pastor. Hoje em dia, todo ser humano ele passa por dificuldades, desavenças, né, no trânsito, no trabalho, infelizmente, muitas vezes dentro da própria casa. Como uma pessoa ele consegue, de fato, identificar que ele está passando por uma batalha espiritual? Quais são, podemos dizer, os sintomas que a pessoa realmente está passando por essa batalha? Olha, primeiro ele vai perceber no corpo físico. Vai perceber no corpo físico. Fala desânimo, cansaço, tortura, desinteresse, muito estresse, muita raiva. Estresse, isso tudo vai acontecer. E quando ele está mais avançado em Cristo, ele começa também a perceber espiritualmente. Ele vai perceber espiritualmente, ele vai sentir a presença maligna. Uma pessoa que está fraca na fé, ele consegue batalhar pela sua própria vida? Ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda, né? Porque o fato dele decidir querer batalhar pela sua vida já é uma batalha. Uma batalha. Já é, para ele decidir já é uma batalha. Então ele precisa muito de ajuda, principalmente se está fraco na fé, precisa de ajuda. Por isso que Paulo, ele fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. A gente acha que esse versículo é suportar o temperamento da pessoa ou a personalidade da pessoa. Não, é suportar. A palavra suportar ali significa carregar nos ombros, andar junto. Então é em momento de fraqueza. Momento de fraqueza? Momento de fraqueza. Então, eu tenho uma dúvida aqui, pastor, em relação a quando se trata de batalha, né, espiritual. Como diagnosticar se é algo emocional ou espiritual? Ou os dois estão envolvidos? Então, aquele que já está batalhando por outras vidas, né, que aí é onde vai caber mais isso, ele tem que ter o discernimento espírita. É essencial o dom de discernir espírito. Naturalmente, ele não vai discernir. Porque muitas vezes eu trabalhando, né, nessa área de libertação, batalha espiritual,
É muito comum, né, o emocional agir naquele exato momento. E aquela pessoa que está batalhando pela vida da pessoa, ele precisa ter esse discernimento de espírito, né, para saber identificar de fato qual foi o tipo de manifestação da pessoa. Tem que ter. Ele precisa ter o discernimento de espírito. E um outro dom que eu digo que ele precisa buscar, nós temos ele aqui, ó, que é muito importante para a igreja também. Está em 1 Coríntios 12, né? Nós temos aqui, ó, a palavra da ciência. Né? O dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espírito é importantíssimo para quem trabalha em área espiritual. Quem enfrenta batalhas espirituais em favor de outros com o ministério. Porque quando fala de discernir espíritos, fala de mais de um espírito. Então você está lutando, você está lidando, né? Não lutando, mas lidando com o espírito das trevas, o espírito de Deus e o espírito do homem. E dentre esses, o espírito do homem ele se manifesta no emocional. E dentre eles, esse é o mais difícil de discernir. Você fala em relação... Porque o Espírito de Deus, se você tem o discernimento, você já sabe o que é de Deus, porque você já está com o Espírito Santo. Agora, o Espírito das trevas, ele se opõe à luz. Mas o Espírito do homem, ele pode enganar. Por isso que Deus disse que o coração do homem é enganoso. Né? Então, a gente pode ser enganado. É necessário ter muito discernimento e perguntar para Deus o que está acontecendo aqui. Porque a batalha espiritual, o trabalho de batalha espiritual, ele não acontece no momento da batalha. Ele acontece muitos dias antes. Então, nós temos aqui, por exemplo, na quinta-feira, o culto de libertação e cura Casa do Oleiro, que em suma é batalha espiritual. O culto começa para mim no domingo, meia-noite. Finalizou um culto? Nos propósitos, nos objetivos, nos jejuns. Ele começa no domingo à noite. E vai até a quinta-feira à noite. Porque a batalha ela é constante. Não para. Não para. Inclusive eu acho que eu posso falar sobre propósito de jejum para esse trabalho, pode falar? Sim. Esse ano, eu comecei no objetivo, no primeiro dia do ano, de jejuar 21 dias. Para o ano, para ver o que Deus tem para o ano, a gente tem objetivo, tem propósitos. Né? E eu, na primeira noite, e o meu jejum seria da meia-noite até 1 da tarde. Meia-noite às 1. E seria 21 dias. Na primeira noite eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim assim: os 4 primeiros dias da semana são meus. Você vai fazer esse jejum nos 4 primeiros dias da semana. Então não era mais 21 dias direto. Era domingo, segunda, terça. Não, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo meia-noite tinha segunda, terça, quarta e quinta. Os 4 primeiros dias da semana. E eu perguntei para o senhor: e quanto tempo? Ele falou: até o final do ano. Começou com 21 dias, né? E aí já na primeira semana Deus me falou: não, é os 4 primeiros dias. Então eu tenho os 4 primeiros dias da semana propositalmente, e interessante que é até a quinta-noite. Quinta-noite, né? E tem assim um período de descanso, né, podemos assim dizer, sexta, sábado e domingo. E o Senhor disse que é para o ano todo, então a gente tem que seguir. E esse jejum que o Senhor começou, teve orientação, né? É só para o Senhor ou tem pessoas também te auxiliando nisso? Não. Deus falou comigo, é só com o Senhor. Inclusive eu estou falando isso aqui agora, eu não falei com nenhum obreiro, com ninguém não. Porque eu deixo os obreiros muito à vontade, sabe? Para eles mesmos estar entendendo o que eles precisam. Bom, o pecado, né, pastor? Infelizmente, né? Pecados intencionais, né, e pecados também vulneráveis, né, muitas vezes pecando sem ter consciência que pecou. São ferramentas para que o diabo venha entrar contra nós? O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Isaías, né, 59, 1 e 2, vai dizer claramente, né, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado já causa uma ruptura. O cristão, ele comete um pecado. Pode acontecer de pecar? Pode, porque se a gente falar que não tem pecado, a gente é mentiroso, a palavra diz isso. Mas João não está dizendo isso para a gente ter um argumento e um precedente para pecar. Ele está dizendo para a gente vigiar. O pecado na vida do crente, ele é um tropeço, ele não pode ser uma constância.
Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E é automático. Pecou, separou. Então, o diabo, ele vai nos induzir a pecar, porque ele não nos força a pecar. Ele nos induz. E depois de pecar, ele sabendo que há uma separação entre nós e Deus naquele período, ele vai tentar nos atacar mais fortemente, principalmente com a acusação do pecado que cometemos. Vai nos enfraquecer na oração. Para que você vai orar? Você fez isso agora? Você faz isso? Não vai orar, Deus não vai te ouvir. Ele vai soprar algumas coisas. Porque o império das trevas, ele trabalha muito organizado. E a grande maioria dos demônios trabalham falando na mente. Falando na mente humana. Então o pecado faz separação. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos para Cristo, a misericórdia também é imediata. Aí nos alinhamos de novo com Ele. Religamos outra vez com Ele. Porque a reconciliação total já aconteceu. Amém. Glória a Deus. Nós temos Romanos que vai falar que Ele nos reconciliou consigo mesmo. E vai falar ainda que Deus estava em Cristo quando Ele reconciliou conosco na cruz. Então, todas as vezes que pecar, para que não seja atacado e destruído pelo inimigo, corre para o arrependimento. Pegue o Salmo 51. Leia todo dia. Se a gente lê o Salmo 51 de manhã todo dia, é menos pecado durante o dia. É menos pecado durante o dia. Salmo 51 é a oração de confissão de Davi, né? Salomão disse na sua palavra, em seu livro de Provérbios, que aquele que encobre as suas transgressões não pode prosperar, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Note que aí tem duas ações, né? Sim. Confessar e deixar. Você sabe por que tem duas ações nessa parte de Salomão? Não. Porque lá na explicação do sangue de Cristo, em João, 1 João, capítulo 1, tem duas ações também no versículo 9, do sangue. Do sangue? É interessante. Porque ele fala assim, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem duas ações também. Perdoar e purificar. Aqui o Salmo 51, Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Se você ler o Salmo 51, você vai ver que Davi, esse salmo, ele é uma oração de arrependimento e, ao mesmo tempo, ela acontece no campo espiritual. Porque tudo que ele pede para Deus não está na terra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, está nele. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, continua nele. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Agora, o que é interessante é o versículo 10. Não? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso é para batalha espiritual. Não me lances fora da sua presença, porque o pecado faz separação. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não pode ficar livre de pecado. Porque ele está confessando, né? Confessando. Mas note que ele confessa para Deus e ele apela para a misericórdia de Deus na sua essência maior. Então, para que uma pessoa possa vencer uma batalha espiritual, pastor, vencer uma batalha espiritual, ele precisa confessar para Deus o pecado ou é necessário que tenha algo mais envolvido? Oração, jejum? Então, ele precisa confessar para Deus, tem que ter oração e jejum, e tem que ter um trabalho também que é feito por causa das consequências hereditárias, que é renunciar. Tem que confessar e tem que renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar à vida de pecado, renunciar ao que foi feito. Então, essa é uma das ferramentas para vencer também uma batalha espiritual. Para que haja, nesse caso, a renúncia, já é para que haja uma libertação total. Por exemplo, eu já fiz renúncia com pessoas que no momento em que estavam renunciando, o demônio manifesta, porque não quer que renuncie. E a grande maioria da dificuldade de renunciar é falta de perdão. Falta de perdão. Você acha que muitas pessoas, quando não confessam,
esse pecado é por falta de, muitas vezes, julgamento de outras pessoas, ou você acredita de fato que tem que ter a necessidade de confessar, independente, né, de quem vai estar ouvindo? Olha, a Bíblia diz que tem que confessar, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda justiça. Confessar. Uhum. A Bíblia vai dizer também assim, orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados e perdoai uns aos outros para que sejam sanados. A confissão para com Deus é para livrar-se da culpa do pecado, da condenação. A confissão para com o outro é para a cura. Da cura espiritual. Dele mesmo. Tiago vai dizer. Quer ver? Tiago 5. Tiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Sim. Aqui. 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis, ou para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando eu confesso o meu pecado em si, é para tratar a mim, não a pessoa. Assim, exatamente. E existe É porque o pecado, você não pode assumir o pecado cometido pelo outro. Você pode pedir a Deus que perdoe o pecado do outro. Se a pessoa não perdoar, Mas se ela não perdoar, o problema não é seu. é da outra pessoa agora. É da outra pessoa. Houve um episódio na minha vida em que eu precisei voltar e pedir perdão por uma pessoa. Houve situações, e aí o Senhor disse para mim assim, vai lá e peça perdão. E eu fui lá e pedi perdão. A pessoa com quem eu precisava pedir perdão, que é uma autoridade eclesiástica, ela disse assim, está perdoado, meu irmão. E virou as costas e saiu. E naquele momento eu orei e falei, Senhor, ele não vai me pedir perdão. E o Espírito Santo falou para mim assim, eu não te mandei cobrar, eu te mandei pedir. O negócio é eu e você. Então, se a pessoa não perdoa, o problema não é mais seu. Você já confessou, Sim. Você já pediu perdão, você já liberou aquela pessoa. Hoje em dia a gente passa por muitas situações assim, né, pastor? Eu só peço perdão se a pessoa me pedir perdão também. Eu só converso com ela se ela conversar comigo primeiro. E o processo de cura não começa dessa forma, né? Na verdade, não está curado. Né? Não está curado. Isso aí é um tipo de pedido de perdão para os outros verem. Mas o que os outros estão vendo não é o que Deus está vendo. Perdão com justificativa, a mágoa não saiu. Não saiu. Se eu vou te pedir um perdão, eu chego aqui e falo assim, ô Raicá, você me perdoa porque eu falei assim com você, mas também eu falei porque você me ofendeu ali, você falou aquilo, você fez aquilo. Quer dizer, eu não estou te perdoando, não estou te pedindo perdão, não. Argumentando, tem. Eu estou querendo sair assim, eu tenho razão de estar te pedindo perdão. E pedir perdão é abrir mão da razão. Interessante. Perdão não tem que ter justificativa. Eu tinha olhado desse ponto de vista, né? E quais são as ferramentas que todo cristão precisa ter para passar pela batalha espiritual, pastor? Efésios 6:12. Efésios 6, né? A partir do 12 vai falar das armaduras, que são ferramentas. E por que Paulo nos fala de armadura? É interessante que eu fico vendo Paulo, um dos maiores teólogos que a gente pode dizer que já existiu, né? De conhecimento tanto do judaísmo quanto do cristianismo de forma muito clara e muito além de todos os outros. Mas ele fala muito de batalha espiritual. E ele fala com quem tem muito conhecimento de causa. Porque olha só a revelação que ele nos dá sobre as armaduras aqui. Né? Primeiro são as armaduras. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esse versículo vai dizer assim, olha, revestir de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, não vacile, porque ele vai continuar tentando, armando cilada o tempo todo. Aí o versículo 12 vai dizer contra quem nós lutamos e contra quem não devemos lutar. E aqui está um grande erro. A maioria dos cristãos estão achando que a sua luta é contra o outro cristão, ou contra o familiar, ou contra o outro que não é cristão, ou contra o colega de trabalho. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. E carne e sangue é ninguém. Não é porque eu trabalho com libertação espiritual que eu luto contra quem trabalha com ocultismo. Não.
Aquilo é uma alma que precisa ser salva. A minha batalha é contra quem está dominando ele. Que aqui está escrito: principados e potestades, príncipe das trevas desse século e ossos espirituais da maldade. Onde? Nos lugares celestiais. Aí aqui ele vai mostrar toda a armadura que você precisa. Né? Cingindo os lombos, vestindo a couraça, calçando os pés, colocando o escudo e tomando o capacete da salvação, que aí é onde que o inimigo mais trabalha, na fortaleza da mente. Sim. Né? Paulo vai dizer, nós vamos ver aqui, ó, daqui a pouco, 2 Coríntios 10, 3 e 5. E depois, por último, a espada do Espírito. Mas ele segue dizendo que a oração também é uma arma de batalha espiritual. Ele segue dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração também é uma poderosa batalha espiritual. Mas o que nós temos? As nossas armas. Aonde elas estão? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. O versículo 3 ao 5. 3? Número 10, para poder. É 2 Coríntios, 2 Coríntios 3. Sim. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, né? Aqui, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milita não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levanta cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Se não são carnais, elas são espirituais. Qual a arma que nós temos todos os dias que não é carnal? O jejum, a oração, o conhecimento e a aplicação da palavra. É também uma arma muito poderosa. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento das Escrituras e a aplicação dela na sua vida. Salmo 35 é um salmo de batalha espiritual. É um salmo que todo cristão, ao acordar pela manhã, tinha que ler em voz alta dentro de casa. Salmo, né? 35. É um salmo de batalha espiritual. Lembrando que Davi, ele vivia em guerra constantemente, né? Constantemente. Tanto física quanto espiritual. Salmo 37 ou 35? 35. Ele começa assim, ó. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. E peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te e me ajuda. Olha assim. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Quem que nos persegue? Não é pessoas. É o inimigo. Né? Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se que contra mim intentam o mal. Se você ler todo o salmo, você vai ver que ele é um salmo de batalha espiritual. Existe mais algum versículo que é bom durante a batalha espiritual a pessoa declarar? Não falo em relação à igreja, mas em casa, ao deitar, ao acordar, além do Salmo 35. Salmo 21. Não, Salmo 23. Salmo 91. Salmo 91, salmo de forte batalha espiritual. E o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Esse também é um salmo que deve ser lido também. Deve fortalecer, né? Deve fortalecer. Então, o versículo 10, olha só. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meu Deus. Então, muitas vezes, o que você está passando, que uma pessoa está passando, uma batalha espiritual, ela tem que confiar e aquietar que o Senhor é Deus. Essa batalha espiritual, pastor, é constante ou tem momentos certos para acontecer? Eu acredito que ela é constante. Constante, né? Constante. Porque o inimigo, ele quer de alguma maneira te tirar da presença de Deus. E ele vai usar de vários artifícios. Pessoas, situações, ofertas, lugares, uma série de situações. Ele vai tentar te tirar da presença de Deus. Então ele luta para te levar para o caminho do inferno todos os dias. Se ele luta, é uma batalha. E como eu blindo a minha mente em relação a essas setas que acontecem? Palavra. Só palavra? A palavra. Você acha que um cristão que não tem, eu não falo fazer um curso de teologia, um conhecimento avançado, mas você acha que não precisa saber apenas, saber aquilo que é o mínimo em relação Precisa começar. Porque a Bíblia, o que é interessante da Bíblia é começar. Porque quanto mais você aprofunda, mais você quer aprofundar. Mas começar, você fala assim, entender as escrituras ou simplesmente ler? Aí entra aquilo que nós falamos no início, a importância do discipulado. Porque o discipulado, ele vai te dar aquele desejo de ler e vai te proporcionar a curiosidade de aprender mais. Sim, porque quando eu era mais novo, era muito comum fazer propósito, né? Ler a Bíblia em uma semana, ler a Bíblia em 3 dias, em um mês e tal. Mas, em si, o conhecimento das Escrituras não estava sendo acrescentado. Você lê a Bíblia em um mês, você não vai adquirir muita coisa. E a palavra tem que ser libertador, né? A Bíblia você tem que ler tranquilo, com calma. Há um tempo atrás, saiu uma onda nas igrejas de que todo cristão tinha que ter lido a Bíblia já. Tinha que ter lido a Bíblia toda. Eu peguei isso, eu li ela toda em 6 meses. Mas, sinceramente, o que é terceiro? É muito melhor você ler um capítulo durante um mês e entender ele todinho do que você ler 20 capítulos e não entender nenhum. Porque a palavra de Deus é poder liberado, né? Quando declara a palavra, o poder está sendo liberado e Deus opera sobre aquilo. Na batalha espiritual, o comando, a voz, né? Aquilo que é declarado é crucial para a decisão. Exatamente. O mundo espiritual não tem fronteira, ele tem portal. E os portais são abertos ou fechados, principalmente verbalmente. Então, a oração, o jejum, ele consegue sair do natural para o espiritual, né? Exatamente. Tem mais alguma atitude que eu possa ter para que eu possa continuar vencendo as batalhas, continuar sendo firme na fé? Existe algo que eu possa fazer para me manter firme no caminho do Senhor? Olha, além da palavra, o jejum e a oração é o testemunho. O mais importante é o testemunho. Porque o testemunho nada mais é do que o resultado da aplicação da palavra na sua vida. O que gera testemunho é a palavra. É muito comum também, pessoal, as pessoas não saberem como orar. Se a oração é crucial, muitas pessoas não sabem de fato como orar. Você acha que apenas a oração do Pai Nosso resolve a situação ou é melhor desenvolver mais isso? Tem que desenvolver. A oração do Pai Nosso é muito importante? É. Mas como que eu a vejo? Será que eu a vejo como muitos veem, uma oração ensinada e ela passou a ser um hábito apenas? Não preciso me aprofundar. Né? Você vê que lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, começa a oração do Pai Nosso. Sim. Se você ler todo o restante do capítulo 6, você vai ver que Jesus está englobando ali todas as áreas da nossa vida que são necessárias orar, que não é só aquela oração. É como se fossem tópicos, né? Então, mas são tópicos, né? E ele vai finalizar, ou quase finalizar, no 33, que ele finaliza no 36, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, não é só oração, Pai Nosso, é oração, mas a busca. É oração, mas uma busca constante. E a oração eficaz é a oração que você utiliza a palavra. Declara nela, né? Coloque na oração a palavra. Está enfermo? Eu vou orar para que Deus cure uma pessoa? Eu vou orar. Tem autoridade para mandar a enfermidade embora? Tem. Mas usa a palavra. Porque está escrito, Senhor, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Também está escrito que o Senhor nos deu poder para curar os enfermos. Você usa a palavra. Então,
se faz crucial, né? Não vou falar na igreja, mas o cristão buscar conhecimento, conhecer mais a palavra, ler a Bíblia, porque eu acredito que existe cristão que não tem Bíblia dentro de casa, né? O conhecimento gera vida. Porque Oséias diz assim, o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Então a falta do conhecimento traz morte. O conhecimento traz vida. Agora, você me falou que um cristão que não tem Bíblia em casa, se for da nossa igreja, tem que comprar daí. Porque não é possível que um cristão não tenha Bíblia. Lá na igreja eu acho que era umas 5 lá paradas. Não é possível que não tenha Bíblia em casa. Porque infelizmente, né, com essa tecnologia, muitas pessoas usam notebook, tablet, computador, né, celular, mas é necessário que tenha um papel impresso, né? A palavra tem que estar com ele. Isso é o mais importante. Que a palavra esteja. Eu tenho gente que gosta de usar o celular, o tablet. Nada contra. Desde que seja a palavra. Mas eu prefiro a Bíblia. Eu prefiro a Bíblia. Bom, pastor, batalha espiritual, né? É um assunto pouco falado hoje em dia, né? Tantos outros assuntos que existem nesse meio que cristão, mas nós percebemos que é constante, é o tempo todo, pode estar acontecendo. E como que o Espírito Santo ele te desperta em relação a isso? Eu preciso orar por fulano de tal, eu preciso fazer visita de tal, eu preciso liberar essa palavra para a igreja. Bom, eu acredito que é primeiro a comunhão com ele. É o mais importante. E vou falar, por exemplo, no culto de quinta-feira, que é o culto de libertação. A oração que eu faço na quarta noite, a oração anterior, eu peço para que ele envie todos os necessitados. Envie todos os atormentados de espírito, envie todos os doentes, envie todos que estão em depressão, em opressão. Por quê? Porque se ele te deu uma ferramenta, se ele me deu uma ferramenta para libertar pessoas, ele tem que me cercar e ele vai me cercar de pessoas que precisam dessa ferramenta. Ou do uso dessa ferramenta. Até mesmo a palavra que é liberada durante o culto nessa área tem que ser específica. Aí é direcionado pelo Espírito, né? Porque tem alguns cultos que são temáticos, né? Culto da palavra, de ensino, culto do Espírito, culto de libertação. Independente do tema, a dinâmica, tem que ser guiado pelo Espírito. Né? Guiado pelo Espírito. Eu gosto muito no culto de libertação trazer uma palavra que vai ativar na pessoa o desejo de ser liberto. Porque a gente vê muitas vezes na Escritura a Bíblia falando que a pessoa é curada, mas a pessoa continua enferma. A pessoa que a pessoa é liberta, que Jesus arrancou do império das trevas, né? Mas a pessoa continua vivendo em trevas, mesmo confessando Jesus como Salvador. Você acredita que a pessoa confessou Jesus como Salvador, o ataque veio, a batalha veio, mas ela não soube lidar com essa situação, com tudo isso que está acontecendo? É interessante essa pergunta, Ricardo, porque você falou de uma situação que envolve muito mais o emocional do que o espiritual. Eu tenho para mim assim, se Jesus te libertou, você tem que viver ali. Se você não ficar voltando, seu emocional está preso. Sua alma está presa. A alma está presa. Nem glória a Deus. E a você que nos acompanhou nesse exato momento, eu venho louvar a Deus pela sua vida, continua firme na fé, continua rompendo também em fé, e que Deus possa falar com você constantemente por meio desse podcast, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo que está em você. E até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua presença.